Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Gabriel Desiderato, advogado criminalista, especialista em advocacia criminal, em perícia criminal, sou advogado e perito. E esse é o nosso 20º vídeo dessa proposta que tivemos de fazer um podcast voltado à advocacia criminal, voltado aos estudantes, a quem pretende entrar nessa área de advocacia criminal, trazendo sempre, além da entrevista com advogados, além de dicas de advocacia, trazendo consultas com outros profissionais da área que possam aí contribuir de alguma forma para a sua atuação enquanto profissional. E o tema de hoje é um tema rápido, é um tema bem interessante, que parece por vezes óbvio, mas, como diz aquela expressão, o óbvio também precisa ser dito. Então, nós vamos abordar o tema que é a advocacia criminal estratégica. O que seria a advocacia criminal estratégica? Então, eu entendo, está dentro da minha linha de raciocínio, estudando alguns livros, alguns artigos, que a advocacia criminal estratégica ela é uma abordagem que vai procurar desenvolver defesas sólidas, defesas eficazes para os clientes acusados criminalmente. Tá? Entendo que tem alguns pontos de suma importância para que você consiga desenvolver, elaborar uma advocacia criminal estratégica bem-sucedida. Eu separei aqui para vocês alguns pontos que eu acho interessante. Primeiro é que a advocacia criminal estratégica ela envolve uma análise detalhada de casos, tá? Você analisar de fato todo o inquérito policial, todo o processo, mas não só analisar o inquérito e o processo em si, mas o que está fora dos autos também, todo o contexto que fez com que chegasse até aquela acusação. Que você precisa entender o começo, meio e fim de um inquérito, de uma acusação, para você conseguir elaborar de fato a melhor estratégia ou as melhores estratégias, porque você não precisa trabalhar única e exclusivamente como estratégia dentro de um processo criminal. Você pode trabalhar com diversas outras estratégias. Tá? Então, mais de uma estratégia. Identificar, então, os pontos fracos na acusação. E, como eu disse, você vai formular as estratégias que vão maximizar as suas chances aí de um resultado favorável para o seu cliente. Tá? Você pode incluir aí, que a gente tem muito hoje, acordo de não persecução penal. Tá? Então, isso pode estar dentro da sua estratégia. Uma delação premiada, que é uma coisa, é um instituto muito utilizado, muito famoso, né? Ficou muito famoso depois das ações penais aí, envolvendo presidentes, né? Deputados, senadores, enfim, deixando obviamente a política de lado, mas é um instituto que ficou muito conhecido e muito tem se falado, então, aí desde desses processos criminais mais famosos. E qual que seria a importância, no meu ponto de vista, da advocacia criminal estratégica? Então, eu elenquei aqui nas minhas anotações 4 pontos que eu considero de crucial importância dentro da advocacia criminal estratégica. Então, o principal é a proteção dos direitos fundamentais. Então, você garante, com uma advocacia, um estudo detalhado do caso, a elaboração de estratégias e o desenvolvimento dessas estratégias no decorrer do processo, você vai garantir os direitos fundamentais do acusado, do seu cliente. Você vai garantir que eles sejam respeitados em todas as fases, tanto nas fases de investigação, na fase policial, quanto na fase processual, em qualquer fase que o processo esteja, em primeira instância, segunda instância, nas instâncias superiores, na execução penal, enfim. Então, são exemplos aqui para você. Você atuando de uma forma ávida, de uma forma competente, estratégica, estudiosa, você está contribuindo para o próprio sistema judicial, para que ele se torne mais justo. Então, eu coloquei aqui justiça, né, equidade, como um ponto de relevância da advocacia criminal, porque as partes vão ter uma representação adequada. Você vai ter aí uma colaboração também, de certa forma, para a redução das penalidades, né? Você pode conseguir, além de uma absolvição do seu cliente, que é sempre o melhor caminho, o melhor resultado, né? Uma absolvição,
mas você pode conseguir aplicações de penas mais leves, resultados mais justos para o processo. E também a própria, e aí o quarto, último ponto que eu destaquei, a própria eficiência do processo, eficiência processual. Você ajuda, de certa forma, a evitar ou pelo menos minimizar erros do processo que, de certa forma, poderiam prejudicar aí o seu cliente, o seu constituído. E aí surge a pergunta, você pode vir perguntar, mas e como que eu pratico advocacia criminal estratégica? Então, eu também elaborei alguns tópicos aqui para passar para vocês, dentro dos meus estudos, né, de advocacia criminal. São tópicos que eu já tive contato lá nos idos de 2015, entre 2015 e 2016, quando eu iniciei a minha primeira pós-graduação, né, que foi uma pós-graduação em advocacia criminal, então específica para esse tema. E de lá para cá eu trouxe essas anotações comigo e gostaria de compartilhar com vocês. Então, uma questão, um ponto fundamental e importante é o estudo e atualização constante. Você se manter atualizado com as leis de jurisprudências, principalmente dos tribunais superiores, instruções normativas de penitenciárias, tudo que, obviamente, se você atua na execução penal, então estar sempre atualizado dentro da área criminal, né? Se você atua numa outra área, você tem que estar especializado na sua área de atuação. A análise detalhada do caso, novamente, insisto nisso, é extremamente importante você examinar minuciosamente as evidências, as oitivas, todos os documentos dos processos, tá? Identificação de pontos fracos, né, as chamadas inconsistências, né, ou as falhas na acusação. Desenvolver as suas estratégias, é importante que você, além de raciocinar, que você extraia, saia do campo da imaginação, do abstrato, e coloque no papel ou no notebook, no computador, o desenvolvimento das suas estratégias, tá? Então, faça, de fato, um plano. Começo, meio e fim. Formule um plano de defesa que você possa incluir desde uma possível negociação de acordos, igual eu já falei no começo, até a preparação para uma audiência, uma preparação para um plenário do júri, se for o caso, né, de crime que vá a julgamento pelo tribunal do júri. Tem uma comunicação eficaz, eu acho muito importante essa dica, manter uma comunicação clara e constante com o seu cliente, para que ele sempre esteja informado sobre o andamento do processo, e além disso, para que ele possa fornecer detalhes que numa primeira entrevista ele esqueceu, ou até algo novo que surja no decorrer do curso do processo aí, que possa auxiliar a defesa dentro da sua estratégia, dentro das suas intenções para com esse processo. E também é sempre importante você fazer networking, ter parcerias, para que você tenha contato com outros colegas, né, para troca de conhecimento, troca de experiência. Então, assim, são passos aí, um passo a passo interessante para que você consiga construir uma defesa, uma boa defesa, uma defesa robusta e ter uma chance maior de sucesso no tribunal. Obviamente, a gente nunca garante o resultado, mas quanto mais você conhecer o caso, mais preparado você estiver, mais atualizado, e traçar uma estratégia e seguir a sua linha de estratégia, melhor são as chances do seu resultado. Às vezes, no primeiro momento, você não consegue ali a liberação do seu cliente, e por vezes você fica até um pouco chateado, insatisfeito, mas você tem que ter estratégia também para conseguir liberdade. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O cliente foi preso, o juiz foi preso em flagrante, o juiz converteu em preventivo. Devo fazer o habeas corpus agora? É o momento de fazer? Por que fazer? Ou por que não fazer nesse momento? Deixo de fazer o habeas corpus e produzo outras provas para posteriormente fazer um novo pedido de liberdade. Então, são inúmeras questões que você tem que analisar no caso a caso. Poxa, se eu impetro um habeas corpus agora e eu perco em segunda instância, vou para Brasília, perco também, isso daí vai trazer uma força maior para a decisão de primeira instância e vai trazer uma segurança para o juiz. Então, você tem que analisar muito bem a necessidade e a viabilidade do habeas corpus,
Na execução penal, por exemplo, a necessidade, viabilidade de entrar com agravo em execução, porque existe um prazo aí para julgamento. Então, você tem que desenvolver estratégias para melhor adequação ali da aplicação do direito ao caso do seu cliente. Eu entendo que isso é de extrema relevância. Então, são técnicas que a gente utiliza, né? Por exemplo, o exame minucioso, detalhado, novamente, insisto nisso, de evidências, identificação dos pontos fracos, o planejamento estratégico, pensamento crítico, as próprias habilidades do advogado, de comunicação, oratória, escrita, estudo contínuo, especialização, capacidade de negociação, networking, né, contatos, parcerias, capacidade analítica, né, ser capaz de analisar dados complexos, identificar padrões aí que possam ser utilizados na sua defesa, são técnicas que, de certa forma, elas vão ajudar a contribuir para a sua defesa. Tá? Então, isso seria uma advocacia criminal estratégica. Cito um exemplo bem interessante também, casos que envolvem tribunal do júri, casos com vários réus, por exemplo. Se você está atuando em casos com vários réus, e por isso você pode utilizar isso por estratégia, já fiz em processos meus, teve uma situação, um caso de uma cliente minha, estava sendo acusada de homicídio, com mais outro réu, ambos foram pronunciados, né, na mesma audiência, foram pronunciados, estão encaminhados aí para o julgamento popular. Optamos por fazer o recurso civil distrito, tá? Já sabíamos de uma possível derrota em segunda instância desse recurso civil distrito, então fizemos para que a nossa cliente, a ré no caso, não fosse para o julgamento no mesmo dia, para o tribunal do júri, no mesmo dia que o outro réu estava no processo. O que isso nos trouxe? Qual foi a desvantagem? Ela ficou mais tempo presa. O julgamento do outro réu foi primeiro. Só que o outro réu foi condenado, salvo engano, 19 anos de pena, e ela posteriormente foi julgada numa outra oportunidade, uma data futura após o julgamento desse réu, e conseguimos a sua absolvição. Então, foi uma estratégia pensada, né, com risco aí controlado, porque o Tribunal de Justiça, né, que foi o órgão que julgou o nosso recurso de distrito, ele manteve a pronúncia. Então, isso dá força para a acusação, dá força para o juiz. Poxa, passou por duas instâncias e manteve a pronúncia. Mas foi necessário para desmembrar o julgamento, né, digamos assim, uma linguagem um pouco técnica. Ela foi julgada numa outra data e conseguiu aí obter a absolvição, depois que o réu foi condenado. Então, citei aqui alguns exemplos para vocês que são interessantes para o dia a dia, e eu espero que vocês, de fato, tenham gostado desse tema. Eu tenho feito podcasts mais curtos, falando de forma mais rápida, para que não fique tão extenso, tão longo, você tenha condições aí de assistir enquanto janta, ou enquanto almoça, ou indo para o trabalho, voltando do trabalho, para que você consiga ter um conteúdo legal, um conteúdo que envolve teoria e prática, numa linguagem mais acessível e com um tempo mais curto, fazendo com que você absorva aí todo esse conhecimento. Novamente, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha sido de seu agrado, peço aí que você compartilhe esse vídeo, que você curta, comente, ative o sininho aí para seguir, para você receber as notificações de vídeos novos, e se inscreva no nosso canal para divulgar esse trabalho que é gratuito e que espero que auxilie tanto você que é estudante, pretende atuar na área criminal, execução penal, quanto você que já atua no processo penal, nas ações penais e quer ter um conhecimento específico de um determinado assunto. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.